Shai Gilgeous-Alexander é o melhor jogador da NBA na temporada 2024 e 25 e chegou ao feito de ser MVP sem deixar de lado sua franquia. Desde que ele chegou ao Oklahoma, perceberam o quanto de potencial ele tinha e começaram a dar um pouco a mais de espaço para se desenvolver. O que significa espaço para ele errar mesmo, e a franquia de certa forma pagou para ver o que está acontecendo hoje. A evolução do Oklahoma City Thunder e do Shai aconteceram em paralelo. Quanto mais ele evoluía e melhorava seus números, melhores resultados a franquia tinha. Em 2019, quando ele chegou, o time foi eliminado na primeira rodada dos playoffs e apesar de ser um dos maiores pontuadores da equipe, o franchise player era o Chris Paul. Durante 2 anos, a equipe não foi para os playoffs e eles focaram num período de reconstrução do elenco, dando mais liberdade para o Shai, de certa forma construindo um elenco ao redor dele. Em 2023, fizeram sua primeira aparição nos playoffs depois da reconstrução da equipe entrando pelo play-in, e foi nessa temporada que o Shai deu um salto de produção, saindo de 24 para 31 pontos por jogo. Ele manteve médias próximas em 2024, mas conseguiu aumentar ainda a quantidade de assistências por jogo, classificando a equipe como a primeira do Oeste. Quando ele se tornou um jogador completo como é hoje, o OKC construiu esse forte elenco, eles conseguiram o segundo título da história da franquia. Em 2025 chegou a aproximadamente 33 pontos por jogo, 6 assistências, 5 rebotes, além de 2 roubadas de bola por jogo. Mas existem alguns detalhes por trás de como ele alcançou isso. Primeiro que o Shai consegue alcançar altas velocidades em pouco tempo, ele tem uma ótima aceleração. E quando ele começa a atacar, o defensor ainda tem que perceber que ele vai sair só depois de iniciar seu movimento. Esse pequeno intervalo é o suficiente para ter vantagem, facilitando para ele passar com mais facilidade do seu defensor primário. Às vezes parece que os defensores simplesmente não querem parar ele, mas a verdade é que é um cara de 1,98 m muito rápido nos seus primeiros passos. Além de acelerar muito, o Shai é mais alto em comparação a outros armadores e por isso tem mais massa. Se formos olhar para alguns conceitos da física, velocidade vezes massa é igual a quantidade de movimento. Então, se um atleta tem mais massa, que é o caso do Shai por ser alto, e também consegue chegar a altas velocidades quando começa suas infiltrações, fica mais difícil defendê-lo. Por isso o Shai é tão difícil de parar quando ele vai para o contato contra o defensor. Essa combinação de massa e velocidade ajuda ele a gerar mais força para atacar. Outra questão é que dificilmente sabem quando ele vai acelerar, porque não faz a aceleração inicial só com um drible de pound, que é esse drible reto. Às vezes usa um drible entre as pernas e até por trás das costas para iniciar o drive. Mas mesmo que faça o mesmo movimento, é extremamente imprevisível. Você nunca sabe exatamente quando ele vai iniciar o ataque. Varia bastante o início da aceleração em momentos diferentes do drible. Às vezes a bola tá alta, ele já tá começando a acelerar, em outras ele espera ela entrar na descendente para explodir para a cesta. Inclusive, pensando nesse timing, o drible entre as pernas quando ele deixa a bola chegar na mão para depois acelerar é um dos que ele mais usa, o chamado delayed between. Essa força e aceleração, combinada a uma boa desaceleração, é fatal. Nesse lance ele acelera para um lado, percebe que o defensor conseguiu parar ele, aproveita do bump não só para se distanciar, mas também para desacelerar e a partir disso cria uma linha para atacar a cesta. Nesse lance começa a ganhar velocidade mudando de direção, dá 2 dribles buscando o contato e percebe que quando ele para dá um empurrão muito sutil no defensor sem esticar o braço. E por ter essa capacidade de desaceleração e os defensores estarem preocupados em tirar seu arremesso, ele vai constantemente ganhando vantagens usando esses dribles para frente e para trás. Esse lance exemplifica bem como ele faz isso de vários jeitos. Depois do drible entre as pernas parece que ele vai acelerar, mas logo depois já desacelera deixando o corpo de lado. Percebe como o defensor reagiu a isso. Ele foi para trás e depois voltou a se aproximar do Shai. Só que ao invés dele realmente arremessar no step back, a bola continua viva na mão dele. E nesse exato frame, olha como os dois estão projetando seus corpos para frente. O defensor chegando atrasado é quase como um closeout, só que foi o próprio Shai que criou essa situação, não teve nenhuma movimentação fora da bola para isso acontecer. Por isso ele é tão diferente. E aí acontece a mesma dinâmica que falei no vídeo do Jalen Brunson sobre DPJ, que acontece nesse lance aqui também. O defensor ainda tenta desacelerar o movimento e saltar para contestar o arremesso enquanto o atacante já tá no ar arremessando. Mas ele só é capaz de construir esse tipo de vantagem mantendo a bola viva no step back porque os defensores sabem que é muito capaz de acertar esse tipo de arremesso. Não só no perímetro, mas principalmente na meia distância, seus step backs são muito efetivos quando usam um bump. Pode ser contra qualquer um, ele é muito capaz de buscar o contato e dar um passo para trás. Não só por essa quantidade de movimento que falei agora há pouco, mas também porque seu footwork é muito bom. Olha como quando ele dribla com a mão esquerda, desacelera facilmente com o pé direito e logo na sequência já estanca pro arremesso. Fora a facilidade que tem para fintar a infiltração. Olha como ele finta que vai acelerar pro pique para fazer o cross mais livre. Nesse lance isso fica ainda mais claro. Depois de relaxar, projeta o pé esquerdo e todo o corpo para frente, ao mesmo tempo em que faz um drible por trás das costas, criando uma separação do defensor. Quando ele tenta se recuperar, já era. Faz mais um crossover e vai direto pro arremesso. É exatamente por esse motivo que seu drible entre as pernas para acelerar é tão efetivo. Ele leva o pé esquerdo à frente, parecendo que vai para aquele lado e só aí ele muda a direção.
Já deu para entender que suas vantagens não são construídas só com movimentos de aceleração e desaceleração, né? Ele também joga com facilidade mudando de direção. Depois que acelera para um dos lados e percebe que não tem tanta vantagem, ele troca a bola de mão sem desacelerar e muito disso é devido ao footwork. O giro é uma das suas formas preferidas de ganhar vantagem contra defensores mais agressivos mudando de direção. Ele não só coloca todo o seu corpo na frente para proteger a bola, como também conquista muito da sua vantagem por já acelerar nessa posição. E não faz isso só para bandejas, mas também girando pro arremesso sem necessariamente estar desequilibrado. E mesmo durante a infiltração, lidando com contato, ele ainda consegue balançar o defensor. Olha esse lance em que ele dá o drible de contato, mantém a bola viva e só depois segura ela com as duas mãos. Depois de fintar, atrai 3 defensores e faz o fadeaway. Ele dificilmente infiltra sem mudar de ritmo e em linha reta. O que ele prefere na maioria das vezes é ter paciência para achar ângulos que não necessariamente vão numa linha reta à cesta. Olha nesse lance, com uma defesa próxima a uma zona, com 2 jogadores em cima e 3 embaixo, ao invés dele infiltrar com muita velocidade, ele passa do primeiro com facilidade por ser um defensor mais alto, mas ao invés de explodir para a cesta, diminui o ritmo, observa como os 2 defensores de ajuda estão e passa entre os 2 protegendo a bola. Agora vamos voltar ao lance para você perceber. Primeiro ele se distanciou da cesta para passar do primeiro defensor, para só depois fazer um zigue-zague aí sim em direção ao ar. A sua capacidade de infiltração é, na minha opinião, o grande diferencial do seu jogo. Isso tem alguns motivos, mas o primeiro dele, sem dúvida, é que ele joga com regulamento embaixo do braço, o que significa que quando ele ataca a cesta, se buscarem algum contato ilegal para tentar parar ele vai aumentar aquilo e vai buscar uma falta. Na maioria das vezes o que acontece é que os defensores têm dificuldade de parar ele e começam a usar de movimentos ilegais com os braços. E o Shai, para se proteger disso, começa a acentuar esse contato, fazendo alguns arremessos estranhos para tentar levar o braço do defensor junto, por exemplo. Obviamente em alguns momentos ele exagera, passa do ponto, mas na minha opinião é um cara que sabe muito bem como usar as regras ao seu favor. Um dos pontos que facilita isso é que ele projeta o seu corpo para cima do defensor quando ataca a cesta, lidando bem com contato. Olha como faz seu ombro entrar em contato com o defensor antes de finalizar aqui. Quando isso acontece, o defensor tende a usar mais o braço para se proteger, é um movimento natural. Fora que ele ainda é muito bom usando o off-arm durante as infiltrações, sempre que o defensor invade o cilindro dele. Isso inclusive é algo pelo qual é muito criticado, fazendo falta de ataque por estender o braço ou movimentar muito o defensor, que é o que a arbitragem mais analisa nesses casos. E realmente em alguns momentos ele faz isso, mas na maioria das vezes ele não estende o braço, é o antebraço que fica em contato com o defensor. Ou seja, ele não sai do cilindro dele para buscar o contato, ele tá buscando se defender na verdade. Para iniciar a infiltração ele já tira o braço do defensor dele, quando muda de direção ainda dá um pequeno empurrão para desacelerar, e ao trocar de mão empurra mais uma vez para fazer o step back, mas em nenhum momento estende o cotovelo contra o defensor. Uma das grandes chaves para ele pontuar tanto lá dentro é estancar em algum momento durante a sua infiltração. Isso permite a ele ter mais paciência para arremessar, finalizar ou até mesmo passar a bola, mas se ele não conseguir estancar, ainda consegue mudar de ritmo na passada muito bem. Com um QI de basquete suficiente para perceber que o Warriors estava com uma linha alta de defesa, ele ataca o garrafão com agressividade e quando o Gui chega para fazer uma ajuda, percebe como ele usa o peso do Green para fingir que vai para a direita, mas consegue desacelerar e mudar de direção com o Euro. Fora que, especialmente contra bons defensores que tem uma posição parecida com a sua, ele sabe muito bem jogar de costas para cesta. Em vários momentos, quando não consegue passar do defensor, joga de costas por ter um bom arremesso no fadeaway e também ter a capacidade física para absorver contato. Fica fácil também criar vantagens interiores fintando o arremesso, fazendo o defensor saltar indo para a bandeja. Um dos motivos que faz ele ser tão bom depois que entra no perímetro é porque tem paciência. E essa paciência é resultado de saber que tem handle suficiente para proteger a bola lá dentro. E tem uma adaptabilidade muito grande nos seus arremessos. Ou seja, independente do tipo de defesa, em algum momento ele vai achar algum jeito de arremessar. Ele é capaz de arremessar caindo para trás ou para os lados, com a bola saindo do pocket, e mesmo com contestação acaba não sendo muito problema para ele. Um dos arremessos mais difíceis, mas que o Shai mais gosta, é o step back saindo para o lado dominante. Ou seja, como ele é destro, o step back indo para a direita. Ele tem um grau de dificuldade maior por exigir uma rotação no ar, mas parece que é justamente isso que deixa o Shai tão confortável. Ele se acostumou a usar essa rotação do tronco ao seu favor para gerar mais força para o arremesso. Nessa temporada, Shai Gilgeous-Alexander elevou o seu jogo a um outro patamar ao melhorar a quantidade e a porcentagem dos seus arremessos de 3. Ele nunca tentou tantos arremessos por jogo, tem uma média de aproximadamente 5.7 por partida. Além disso, mesmo com o aumento do volume, seu aproveitamento nas bolas de 3 esse ano é um dos melhores que já teve, com 38%. Essa evolução não só melhorou
melhorou suas estatísticas individuais, mas também transformou o Thunder em uma das equipes mais temidas da NBA. Quando ele melhora a efetividade do arremesso dele, consegue mais espaço para infiltrar e castigar as defesas adversárias com o que faz de melhor. Seus arremessos de meia distância, bandejas e floaters, mas também com passes para os seus companheiros de equipe. O fato dele conseguir atrair muito a defesa adversária fai dele um bom passador. Shai Gilgeous-Alexander não é só o melhor jogador do Oklahoma City Thunder e da NBA nessa temporada. Ele é o símbolo da transformação da franquia. Desde que chegou, o Shai recebeu a liberdade para errar, crescer e testar coisas novas. E com o tempo, essa liberdade virou liderança. Seu jogo evoluiu em todas as partes ano a ano, da aceleração ao controle de ritmo, da leitura defensiva aos arremessos. Ele foi se adaptando, aprendendo mais sobre o jogo da NBA e agora domina a liga. O Thunder, que apostou no desenvolvimento dele, agora está tendo o retorno do seu investimento. Hoje o Shai não é só um motor ofensivo de um dos times mais promissores da liga, como também influencia diretamente a forma como o time joga dos dois lados da quadra. O que antes era um projeto, agora é um jogador completo, um dos mais difíceis de marcar, um dos mais eficientes, um dos mais dominantes da NBA. Eu arrisco a dizer que o Shai é a combinação de tudo que a gente viu de melhor na NBA nos últimos anos. Ele traz um pouquinho de cada um dos melhores pontuadores da liga. Acredito que esta sendo a primeira temporada de muitas jogando nesse nível de MVP. Ele é o presente da liga e não tenho dúvidas de que vai continuar sendo uma das caras da NBA no futuro. Bom, esse é o segundo vídeo que eu faço de análise. Decidi fazer do Shai não só porque ele foi MVP na última temporada, mas porque eu acho que a gente tem muito a aprender com o jogo dele. É um cara que, como eu falei, traz muito dos melhores pontuadores da NBA, então tem vários detalhes legais pra gente analisar. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado pra você, que tenha alguma informação nova que você pode levar pro seu próximo treino, pro seu próximo racha, pro seu próximo jogo. E me diz aí o que você achou da análise, se tem algo que você discorda, se tem algo que você concorda, manda aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. É isso, rapaziada, tamo junto, vamos pra cima.